internet, tem muita gente vendendo gato por lebre, comprando gato por lebre, muito consumidor adquirindo produtos que não foi exatamente aquele que foi pesquisado nas buscas. E esse tipo de fraude está se tornando cada vez crescente e cada vez mais sofisticada. E para explicar para a gente esse problema, está aqui o advogado Alisson Oikawa, que é professor em propriedade intelectual e que também está recebendo parte dessa enxurrada jurídica de encrencas da internet. Seja bem-vindo ao Paraná Portal, Alisson. Boa noite, muito obrigado. Explica para a gente quais são os problemas mais comuns, frequentes, como que está se dando essa fraude? A internet ela é um terreno bastante fértil para novos negócios, mas infelizmente também ela vem se mostrando aí um terreno fértil para condutas ilícitas, né? São recorrentes aí as reclamações envolvendo consumidores, que como você bem comentou, são induzidos em erro quando vão adquirir um determinado produto ou contratar um determinado serviço, né? E muito dessa confusão se deve por conta de condutas de empresas, em alguns casos empresas mal intencionadas, que acabam de forma propositada, de forma dolosa, se passar por algum concorrente, induzindo o consumidor a acreditar que são empresas que têm a mesma origem ou que oferecem produtos ou serviços até de qualidades similares, quando na verdade isso não ocorre. Esse tipo de conduta, que claro, traz graves riscos e graves prejuízos para os consumidores, ele é qualificado pela nossa legislação, pela Lei de Propriedade Industrial, como um ato de concorrência desleal. Ao contrário do que muita gente pensa, a internet não é terra de ninguém, apesar de ainda não existir uma lei específica. De fato, ela não é terra de ninguém. Muito se fala sobre a questão do anonimato na rede, né? E nesse ponto vale a pena ressaltar que a nossa própria Constituição, ela, de certa forma, ela proíbe o anonimato, uma vez que ele pode servir para acobertar condutas ilícitas, né? Existem algumas normas que já regulamentam, claro, condutas online, e talvez a principal delas é o próprio Marco Civil, né? Que trata aí de questões envolvendo provedores de conexão, provedores de aplicações, e também as relações não só entre entes privados, como também entre esses entes e entidades do poder público, e claro, a forma que se dá a relação dos usuários com esses provedores. Mas especificamente em relação à questão aí de indução em erro e uso indevido de marcas, a lei mais importante continua sendo uma lei lá de 1996, que é a Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9279, que regula não só a proteção de marcas, como também ela tipifica como crime as chamadas condutas de concorrência desleal, dentre elas o emprego de meio fraudulento para o desvio de clientela. Você já fala um pouco dos casos que você tem recebido, dá um exemplo prático para a gente entender exatamente como que isso funciona na internet. Especialmente em relação à indução em erro, como se tornou comum, principalmente depois do advento da Web 2.0, onde a interação do consumidor ela é muito mais notável, né? O consumidor ele deixou de ser simplesmente o alvo das informações e ele passou a interagir no processo de criação, e é cada vez mais comum o uso de ferramentas por parte de consumidores, não só para buscar informações sobre os produtos ou serviços que eles pretendem adquirir, como também o uso de ferramentas para que eles ofereçam as suas opiniões sobre determinados produtos ou serviços. Então, é uma prática bastante comum. Por exemplo, o consumidor, ao desejar adquirir determinado produto ou contratar determinado serviço, ele faz uma busca tomando por base a marca desse produto ou desse serviço, ou o nome desse produto ou desse serviço, através de um mecanismo de busca. E um dos riscos que a gente tem identificado em relação a esse tipo de conduta é a exibição de links patrocinados que acabam direcionando o consumidor para conteúdos que não necessariamente estão relacionados com aquilo que ele buscava de forma original. Por exemplo, uma mulher busca um determinado produto de beleza, de uma determinada marca, vai para um texto que fala dos benefícios, dos testes, dos efeitos e tal, e na hora de clicar e comprar,
a pessoa pensando que é aquele determinado produto, acaba sendo encaminhado pelas buscas, pelos anúncios, a um outro produto similar. É exatamente esse o alvo aí, e esse é exatamente o ponto de preocupação que nós temos em relação ao uso indevido de marcas como palavra-chave em mecanismos de busca na internet. É o risco que principalmente corre o consumidor de ser induzido em erro quanto à origem e até quanto à qualidade de alguns produtos ou serviços, uma vez que ele busca por determinada marca num mecanismo de busca, como é o Google, como é o Yahoo, como é o Bing, etc., e juntamente com os chamados resultados orgânicos, né, que são os resultados que o próprio mecanismo de busca ele exibe através dos seus mecanismos, dos seus algoritmos, vem também anúncios, né, os chamados links patrocinados. Se a partir da exibição desse link patrocinado houver a chamada possibilidade de confusão, houver essa possibilidade de induzir o consumidor em erro quanto à origem ou quanto até a qualidade de produtos ou serviços, isso pode ser qualificado como um ato de concorrência desleal. Isso pode ser, inclusive, qualificado como uma infração a direitos do consumidor, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece como um direito básico do consumidor o direito de ser protegido contra condutas abusivas, contra atos abusivos nas relações de consumo. Então, exatamente esse um dos alvos aí que nós temos nos debruçado e que nós temos analisado em relação a infrações na internet. A gente já vai falar sobre uma solução que está vindo, a primeira ferramenta no Brasil para coibir esse tipo de fraude, mas para o consumidor, o que o consumidor pode fazer se de repente caiu numa dessa? Existem meios do consumidor, claro, poder identificar de forma mais clara a origem dos conteúdos que lhe são apresentados, né? Por exemplo, se ele se deparar com um domínio que termine com o acrônimo .br, né, ou .com.br, existe uma ferramenta dentro do serviço de registro de nome de domínio .br, que é a ferramenta registro.br, por meio da qual ele pode consultar. A ferramenta chama-se WHOIS, WHOIS. A gente vai colocar na tela. Essa ferramenta, com essa ferramenta ele consegue verificar qual é a empresa ou qual é a pessoa física, o CPF ou o CNPJ, que está por trás daquele domínio, e a partir disso poder identificar outras informações ali relacionadas àqueles conteúdos, né? Existem, desde 2013, através de um decreto presidencial, um decreto federal, foram propostas algumas mudanças em relação ao comércio eletrônico, que obrigam os provedores de conteúdo em relação ao comércio eletrônico a já informar de prontas as informações desde a página inicial dos seus sites, mas o consumidor, na medida em que ele próprio já é um consumidor mais acostumado com a busca de informações, ele sabendo que existem essas ferramentas disponíveis, né, ele pode, ele próprio, buscar essas informações desde o início para tentar, pelo menos, evitar aí esse engano, essa confusão. Agora, uma vez feito o engano, dá para pedir devolução de dinheiro, denunciar para os órgãos de proteção ao consumidor? Sem dúvida, sem dúvida. Cabe aí as denúncias em relação aos órgãos competentes, né, aos órgãos de defesa do consumidor, em nível estadual, os PROCONs, né, para que investiguem os fatos, né, e sendo verificado ali a ocorrência de algum ato ilícito dentro de uma chamada relação de consumo, esses órgãos de defesa, e não só a defesa do consumidor, mas os órgãos que também defendem a concorrência, eles podem sim tomar medidas cabíveis para tentar inibir esse tipo de conduta.